Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida, ou momentos da sua vida, ou não sei se esse é o costume da tua vida, você reclamar das coisas. É tão comum. Nós temos essa tendência natural de olharmos para a circunstância e dizer: eu detesto isso. Eu queria nunca ter nascido. E nós vamos por aí. Nós olhamos, às vezes, para os nossos cônjuges e nós dizemos: eu esperava um cavaleiro, casei com esse cavalo. Dizemos. E parece que tudo é tão normal, não é verdade? Parece que tudo é tão natural. Parece que xingar é o natural, é o default nosso. Por quê? Porque estamos feridos. Porque cada um de nós tem um choro que grita de dentro de si, dizendo: ei, eu estou aqui, eu preciso de atenção. Eu preciso que alguém me ame, eu preciso que alguém escute, eu preciso que alguém fale, eu preciso que alguém pare. Eu estou cansado. Minha vida era muito melhor lá atrás do que ela é hoje. Se eu soubesse que isso aqui daria nisto, eu nunca teria feito. E nós começamos a carregar pesos de lembranças, de recordações, que nos amarram a um passado e nós não podemos seguir adiante. Muitas vezes nós chegamos tão próximo de uma grande vitória, mas não apalpamos aquela vitória, porque a corrente do passado nos puxa para trás. E no começo desse ano, e já desde o ano passado, do final do ano passado, nós temos falado para vocês uma coisa muito, muito, muito importante. E eu queria que vocês repetissem comigo. Diga: pela e nós dissemos que pela fé mútua nós vamos numa carreira. Nós estamos numa trajetória. Para onde? Para onde nós vamos? Eu vou dizer para você: nós vamos para o céu. Amém, minha irmã? Você já está lá nas nuvens, está na frente da gente. Glória a Jesus. Nós estamos numa trajetória para o céu. Nós estamos indo rumo à pátria celestial. E eu digo para vocês: não percam a esperança e não percam esta visão. Nunca. Ok? Então, queridos, nós estamos assim. Nunca me esqueço um dia, quando eu estava pregando num culto de oração, nós estávamos ainda lá no tabernáculo. Eu preguei naquela noite sobre um texto que eu vou falar hoje para vocês, mas mostrando que as nossas palavras, elas possuem um poder muito maior que nós pensamos que elas possuem. Olha, se eu perguntar aqui para você hoje, se vocês creem que as palavras nossas têm poder, eu garanto para vocês que 100% das mãos vão levantar. Agora, por que nós, sabendo disso, nós desferimos palavras que não edificam? Se eu sei que uma palavra, ela dentro de um reino espiritual, ela toma um curso na sua ação, por que eu digo? E quando nós olhamos para as nossas condições, e nós olhamos para as coisas e as circunstâncias que nós atravessamos, estamos atravessando, aí nós olhamos e nós paramos e digamos: eu não tenho explicação para isso. Por quê? Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Porque o juízo de Deus é para a vida, não é para a morte. Não é bom? Se vocês disserem que é bom, eu paro. É bom ou não é? Sim, os juízos de Deus são para a vida. Toda palavra vem para nos restaurar.
O amor de Deus diz, Ele não separa você dele. Então nós temos que entender que toda palavra vem para a glória de Deus e ela vem para a nossa edificação. Aleluia. Agora, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, mas eu quero terminar a história. Naquela noite, havia uma mulher sentada lá na última fileira, nunca vi na minha vida, e falando para ela sobre o poder das palavras e o que acontece quando nós desferimos palavras aqui. Nós simplesmente achamos que nós falamos, pum. Aí o que acontece? Essas palavras saem da nossa boca, elas entram na atmosfera. E a partir daquele momento, existem dois reinos que são representados na Bíblia pela morte e pela vida. Então, veja bem, esses dois reinos entrarão em ação segundo as nossas palavras. Por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios, o quê? Que a vida e a morte estão no poder da língua. E sabe, quem sabe administrar sua língua, quem pode dominar sua língua, dominará todo o seu corpo. E olha, uma palavra dita errada pode levar uma geração inteira a desviar-se do seu curso. É forte. Muito forte. Mas por alguma razão nós perdemos a perspectiva do poder dessas coisas. Nós estamos tão mergulhados em nossos sentimentos de fracassos, em nossa fraqueza carnal, que nós nos esquecemos de olhar como Deus vê isto. E o que Deus chama isto. Por isso nós estamos aqui. E eu fui falando a respeito dos problemas que isso causa, eu fui falando daquilo que vai causar nas pessoas que estão ao nosso derredor, porque a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação. Ela disse, olha, tome todo o cuidado para que vocês não procedam de raízes de amargura. Quantas raízes de amargura nós guardamos dentro de nós, no nosso subconsciente, que nos dirigem ações sem que pelo menos nós tenhamos a chance de pensar. E quando nós já vemos, já desferimos coisas. Quando nós olhamos, nós já estamos vendo todas as coisas acontecerem. E nós ficamos perdidos. Quando eu terminei aquela palavra, eu nem tinha ainda deixado o microfone. Aquela mulher sai pelo corredor, que eu nunca tinha visto, nunca entrou na igreja. Ela vem pelo corredor correndo. Eu nunca vi uma mulher fazer o que ela fez. Ela pegou o microfone da minha mão, tomou e disse, você entrega esse microfone para outro pastor aí. Eu disse, quem é essa mulher? Entrega esse microfone para esse pastor e para outro pastor e vem comigo. Eu disse, para onde? Vem para minha casa. Minha esposa estava ali, eu peguei minha esposa e disse, nós vamos para a casa dessa mulher. Fazer o quê? Eu não sei. Mas a mulher quer que vá na casa dela. Eu não sei para quem eu passei o microfone, alguém pegou o microfone naquela noite. E no caminho para casa, aquela mulher começou a dizer o seguinte. Ela disse, pastor, o senhor falou a minha vida. Semana retrasada eu olhei para o meu marido, eu estava com tanto ódio dele, mas com tanto ódio do meu marido, que eu olhei para ele e falei assim, você não presta. Sabe o que eu quero? Eu quero que você perca o emprego, e eu quero que você arrume outra mulher e suma da minha vista. Eu disse, por que você está tão desesperada? Ela disse, porque hoje ele veio e disse que perdeu o emprego do nada. E ele me confessou que se a gente não mudar, ele vai sair e vai casar com uma secretária dele. E eu estou desesperada. Eu saí desesperado, eu saí procurando um rumo na minha vida. E hoje, não sei porquê, eu entrei pelas portas dessa igreja. E o Senhor fala essas coisas. O Senhor tem que ir na minha casa. Por isso que eu fui lá, eu digo, você tem que chegar na minha casa.
E quando nós chegamos ali, eu encontrei um homem cabisbaixo, triste. Entrei na casa dele, ele olhou: quem são esses? Ela disse: aqui é o pastor de uma igreja que eu entrei ali. Ele olhou para ela: o que vocês vêm fazer aqui? Ela disse: eu trouxe ele aqui para ele falar uma coisa para você. E olha, irmão, foi muito difícil começar um diálogo com aquele homem que eu nunca vi na vida. Um gerente de um banco aqui de Campinas, muito bem sucedido, um homem de anos de trabalho. E ele disse: pastor, muito prazer. Eu disse: sente aí. E eu disse para ele: o que eu falei para sua esposa foi isso, e ela me disse que falou isso para vocês. E eu vim aqui no nome de Jesus Cristo quebrar isso, para que vocês não entrem nessa maldição que vocês estão agora debaixo dos céus. E aquele homem olhou assustado para mim, e ele disse: mas como que nós vamos fazer isso? Eu disse: você vai desfazer. Olha, não existe uma palavra maior do que a palavra de Deus. E aquela mulher disse: me perdoa porque eu falei isso, eu amo você, eu nunca queria que você perdesse o emprego, é que eu estava ferida, eu estava sentida, eu queria que você me ouvisse, mas você não me ouviu. E aquele homem perdoou aquela mulher, eles se abraçaram, se beijaram. E quando terminou, os dois estavam serenos. Ele disse: pastor, muito obrigado, eu não sei nem como fazer, mas eu perdi o emprego. Eu digo: bom, o emprego você perdeu, mas aquela mulher você vai ter que mandar embora. Ele disse: não quero ela, eu quero essa. Eu amo minha esposa. Eu disse: agora Deus vai restaurar para vocês aquilo que o inimigo tirou. Fizemos uma oração, isso foi numa terça-feira à noite. Na sexta-feira, ele me disse naquela terça-feira: pastor, eu não quero nem saber o que aconteça, mas no domingo eu vou estar na sua igreja, e no domingo eu quero entregar minha vida a Jesus lá com vocês. E eu disse: ótimo, vai ser o dia mais feliz da sua vida e o nosso também. Na sexta-feira ele me liga, ele disse: pastor, eu vou ter que quebrar minha palavra. Eu disse: como? Eu não vou poder estar na sua igreja. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu já estou empregado. Estou sendo transferido para São Paulo, para um banco maior, com um salário muito melhor, e nós vamos agora diferentes, porque conhecemos a palavra de Deus. Muda a sua vida. Muda a sua vida. Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E se o pecado tomou alguém, e se o pecado desferiu uma maldição contra você, ou se o pecado tomou alguém e fez com que aquela pessoa fizesse muito mal a você, eu posso dizer para você hoje, sem medo de errar, de que pelo poder do Espírito Santo, Deus pode tomar Jesus Cristo e o Espírito Santo e colocar na boca de pessoas palavras que vão libertar você, palavras que vão abençoar a sua vida, porque o pecado não tem poder sobre a graça de Jesus Cristo, e a graça de Jesus Cristo é muito maior e maior em grandeza e poder do que qualquer pecado que nós possamos viver. E eu disse para vocês que nós estamos numa jornada. Onde nós vamos chegar, pastor? Sabe onde nós vamos chegar? A estatura de Cristo. Eu vou dizer novamente que é para que ninguém aqui deixe essa bênção escapar. Eu vou dizer de novo: e aqueles que pela fé disserem amém, o Espírito Santo vai ajudar você. Eu vou dizer para vocês: nós estamos indo para a estatura plena de Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja, creia nisso. Creia nisso, mesmo quando seus sentimentos estão dizendo eu não creio. Quando seus sentimentos estão dizendo eu não posso entender isso. Como que uma igreja, num tempo tão difícil como esse, como que as coisas tão difíceis, nós vamos conseguir chegar num lugar destes? Porque aquele que te chamou é grande, é poderoso e infinitamente superior do que tudo que está nessa terra. Então o poder desta terra não pode parar você, mas as revelações de Deus em você levarão você a experimentar coisas que vocês nunca viram em suas vidas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou muito pronto para isso. E eu queria ler esse texto para vocês rapidamente.
Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem. Escute, primeira coisa, não ignorem. Sabe o que é ignorar? Não é isso aí não. Não creio nisso. Não ignorem. Irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Aleluia! Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Uma pedra espiritual que os seguia durante todo o tempo do deserto. E sabe quem era essa pedra? Era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Uau! Razão porque ficaram prostrados no deserto. O que esse povo fez? Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil pessoas. Uau! 23 mil pessoas num só dia. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Irmãos, eu tenho medo até de lagartixa, quanto mais de serpentes. Nem murmureis. Uau! Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas e faladas hoje, desse púlpito, para a advertência nossa. Posso ouvir um amém? Amém. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então somos nós. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. E agora eu quero lhe deixar com essa palavra aqui, muito importante. Não vos veio tentação que não fosse, aliás, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então nós somos humanos, nós temos problemas com tentações. Mas veja, mas Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, se você está dizendo, não aguento mais, pode ter certeza, Deus sabe. Deus sabe. Pelo contrário, eu gosto disso aqui. Juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que você vai poder suportar. Esse Deus é maravilhoso, não é? É sim, senhores. Mas nós temos essa tendência. Nós nordestinos, tem algum nordestino aqui? Levanta a mão, irmãos, não tenha vergonha não. Isso aí, ó, glória a Deus. Lima, nós falamos isso, não falamos lá no Nordeste? Essa porcaria. Meu irmão, eu trouxe isso para dentro da minha casa. E qualquer coisinha eu falava, essa porqueira não vai funcionar. Minha mulher estava ali, porqueira o quê? Aí já lixava a minha língua.
importante. Mas é um costume, minha filha, é expressão. É expressão. É só assim, essa coisa chata. Esse carro nojento. Esse carro velho. Pensa aí em alguma coisa que você já disse. Não é melhor nem pensar. Todos nós fazemos isso. Mas nós estamos assim como, sabe, como os sapos que vão... Diz que o sapo, se você colocar uma água bem quente, você joga ele dentro, ele pula para fora, ele não vai ficar ali, porque se queima. Mas você coloca numa água fria e vai aquecendo a água devagarzinho. Ele morre cozinhado, porque ele se adapta à temperatura. E tem muita gente adaptada à temperatura da sua vida agora. Você já nem sente mais. As dores já não são tão intensas, já aprendi a conviver com dor. Jesus amado, tem misericórdia da gente. Então nós temos isso. E eu quero colocar algumas verdades desse texto para nós aqui, rapidinho, porque é muito importante. Porque tem algumas semelhanças entre aquilo que Deus fez aqui, com o que Deus está fazendo aqui, nesse lugar aqui. E eu quero responder que Deus está fazendo isso em muitas igrejas que são deles. Eu não estou falando de instituições, eu estou falando do corpo, da igreja de Jesus Cristo. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de vida e vida em abundância. Porque é esta vida que nos transforma. Aí olha só. Primeira coisa que a palavra de Deus nos revela. Versículo 4. Aliás, eu quero começar com o versículo 1. Diz que eu quero que vocês não ignorem uma coisa. Já começa aqui. Não ignorem isso. Todos estiveram sob a nuvem. Então vejam, o povo sai do Egito. Deus coloca uma nuvem enorme, porque haviam ali, alguns historiadores dizem que cerca de 600 mil a 650 mil pessoas saindo do Egito. E então, aquela nuvem cobria todos, não ficou um fora. Não é aquela sombrinha de mar lá que você fica na praia, que quando você fica assim, você fica rodando para poder pegar a sombra, que vai. Não, era uma sombrona. Aquela sombra gostosa, todos estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar de uma forma maravilhosa. 600 e poucas mil pessoas passando por um mar e Deus com a coluna de fogo segurando o exército de Faraó. Eles não puderam chegar perto e diz a palavra de Deus que eles passaram a seco. Todos passaram. E todos tendo sido batizados na nuvem como no mar. Pois eu quero dizer para vocês que todos vocês, não, nenhum aqui está fora disso. Todos vocês receberam o Espírito Santo. Vocês estão debaixo da nuvem de Deus. E todos vocês passaram pelas águas do batismo. Todos. Alguém aqui não é batizado ainda? Levante a mão. Vá para a classe do batismo, domingo que vem, e seja batizado em nome de Jesus. Olha aí, é bom ter uma pastora do lado aqui, porque ela já... Começa onde? Começo de março? Começo de março vocês vão lá e vocês vão poder fazer a ordenança, cumprir a ordenança de Jesus. Bom, eu saí um pouquinho, mas vou voltar aqui. Olha só, então veja, outra coisa, versículo 4. Beberam da mesma fonte espiritual. Eu e você bebemos da mesma fonte espiritual. Nenhum de vocês que tem o Espírito Santo está deixando de beber dela. É só beber. E ele diz assim: porque bebiam de uma pedra espiritual que eu segui, e a pedra era Cristo. Cristo estava lá com eles, Cristo está conosco aqui. Ali ele deu água através de uma pedra física,
Mas aqui Ele dá água através do nosso espírito. Mas é o mesmo. Outra coisa. No versículo 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Sabe, tem pessoas que morrem de medo de ir para o inferno. Então eles correm para Deus. Eu tenho uma boa notícia. Você não vai para o céu porque você é capaz de fazer coisas que convençam a Deus para te levar. Você e eu não somos capazes disso. Não há um aqui dentro que possa fazer isso. Nós vamos para o céu porque o Senhor nos fez conhecer que a porta do céu é uma pessoa e que essa pessoa é Jesus Cristo. E todo aquele que está em Cristo já está no céu. E se eu lhe dissesse uma coisa ainda melhor? Que a nossa santificação não é para você deixar de ter medo de ficar ou não ir para o céu. Mas a nossa santificação é para que você possa ser usado pelo Espírito Santo. Então, se você ama Ele e se você quer ser um vaso de bênção na mão dEle, então, sabe o que você vai fazer? Você se santifica para o uso dEle. Você vai ter o Espírito Santo em você, você vai ter essa pedra, Jesus Cristo. Ele pode estar chorando dentro de você, ele pode estar clamando dentro de você, porque você está escolhendo alguma coisa errada para a sua vida. Mas ele pode estar feliz e alegre com você, e quando ele se alegra com você, a força que você tem provém disso. Ele é maravilhoso, mas ele também nos disciplina. Nós temos isso, todos vocês têm, ok? Então, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Escute, olha a razão porque eles ficaram prostrados no deserto, porque não agradaram a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ela também diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da tua fé. E você tem Jesus. Escute, você só tem que entender uma coisa hoje pela manhã, se você quer alcançar a marca suprema de Jesus, o chamado supremo, a sua estatura pessoal. Não ande mais pelos sentimentos da sua carne, mas ande por fé nas promessas de Deus, porque eu garanto para vocês que quando os céus começarem a se mover em seu favor, tudo aquilo que o diabo destruiu será restaurado por aquele que tem o poder da restauração. Deus é santo. E aí no versículo 6 ele diz assim: e estas coisas se tornaram o quê? Exemplos. E agora eu preciso falar um pouquinho sobre o que essa palavra exemplo significa. Essa palavra significa uma marca. Ela significa uma impressão. Ou seja, o ensino que expressa a essência e a substância da religião e que a representa para a mente de modo que possa você entender os conteúdos que nela são revelados. Então, exemplo, é uma narrativa não mentirosa, mas escrita por Deus, para que você e eu possam dizer: ei, eles fizeram assim, eles fizeram assim, e eles fizeram assim. Deus agiu assim, Deus agiu assim, e Deus agiu assim. E agora isto aqui está para meu exemplo, para que se eu não der atenção e não repetir essas coisas, eu não venha cair no mesmo problema. Qual é a tua posição de vida hoje? Você está prostrado no deserto? Está preso? Os teus sentimentos estão te afogando? Você não consegue mais viver sem a ajuda de um remédio? E nós começamos a procurar problemas. O que eu fiz, Deus?
Eu vou correr para um, vou correr para outro, me revela o que está errado comigo, o que eu fiz, que Deus está me castigando. Pois eu lhes digo uma coisa, a palavra de Deus, ela é o que ela é. Por isso, quando ele se apresentou a Moisés, disse: diga a eles que eu sou te enviou. E essa palavra é eu sou escrita. O Espírito Santo fará exatamente o que está nesta palavra. Ou ele não fará o que a palavra diz que ele não fará. E se você e eu não tivermos esse cuidado de olhar nossas vidas e nos postarmos diante de Deus, dentro da vontade dele, este lugar que nós queremos chegar, ele vai ser muito difícil de ser alcançado. Porque quando você alimenta a sua carne, você está automaticamente desnutrindo o seu espírito. Eu estava lendo um artigo sobre saúde. Aqui nós temos a doutora Natália, que é expert em saúde. Acho que ela vai concordar com o artigo, mas diz assim: olha, se você ganha gordura, você perde músculo. E eu descobri. Mas numa rapidez incrível. Mas veja, o que é científico é muito palpável fisicamente. Eu posso dizer o que quiser. Eu posso dizer que aquele artigo é falso, eu posso dizer que aquele artigo não é verdadeiro, eu posso dizer que aquele artigo é uma besteira, ninguém precisa ouvir isso. Isso é um absurdo, e você vai levar 2 tombos. E aí quando você tiver levado 2 tombos, tiver com 2 arranhões bem grandes na sua vida, você vai começar a dizer: eu acho que eu vou prestar atenção nisso aqui. Porque se você for lá no fisicultor, eu fui, ele pegou aquele negócio que faz as medidas lá da massa muscular. Eu digo: você vai pegar isso aí para mim com isso aí? Não, pode pegar um maior. Eu já admiti meu pecado. Aquele homem olhou para mim e falou: fica em pé, pastor. Eu fiquei em pé. O senhor está com a perna mais curta que a outra. Eu digo: puxa vida, você fica de costas. Eu fiquei de costas. Ele disse: o senhor está com escoliose. Eu disse: o que é isso? A coluna está assim, ó. Eu digo: caramba. Aí ele disse assim: qual é a sua altura? Eu disse: olha, para mim a altura é muito fácil, 1,69,5. Porque meio faz muito sentido para mim. Para alguns não faz, mas para mim faz. Meio centímetro, irmãos, é muita coisa. Pode significar uma sola de sapato. Mas ele chegou lá e fica de pé. Quando eu entrei ali, lá vem ele com aquele negócio, pôs na minha cabeça, ele disse: 1,65. Eu disse: encolhi. Ele disse: encolheu. Eu disse: puxa vida. Eu digo: tem mais alguma coisa? Tem alguma coisa que se aproveite aqui, rapaz? Ele disse: tem, pastor. Nós vamos ajeitar tudinho. Oh, palavra boa, irmãos. Ele disse: eu vou ajeitar tudo, eu vou lhe dar os exercícios que você vai restaurar tudo isso aí. Aí eu disse: tem mais uma? Eu vou ganhar meus 5 centímetros de volta. Ele disse: 5 eu não lhe prometo, mas pelo menos uns 3. Eu digo: já está bom. Deus não restaura pela metade, Deus restaura tudo. Mas eu precisei de alguém. Eu precisei ser examinado. E agora ele disse uma palavra muito importante: o Senhor vai seguir, literalmente, o que eu lhe digo. Se o Senhor quiser resultados na sua vida. O Espírito Santo está dizendo para você: você vai ter que seguir, literalmente, o que o Pai revelou aos seus filhos. Se você quer chegar ao lugar do seu destino. Tua família está com uma escoliose? Ele é a solução. Seus problemas estão muito grandes? Ele é a solução. Seus sentimentos estão muito fortes? Ele é a solução. Ele é tudo em todos.
coisa maravilhosa. Mas isso tem que ser parte da minha vida. Isso precisa ser trazido para dentro de nós. Nós não podemos mais viver pelos nossos sentimentos. Nós temos que viver por fé. A fé que vence o mundo. E qual é essa fé? A fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Uau. Olha o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Nós achamos que a idolatria é simplesmente a gente chegar e adorar um ídolo. Não, senhores. A idolatria é algo muito mais profundo. E sabe para quem Paulo estava escrevendo isso aqui? Ele estava escrevendo para a igreja. Um idólatra é um adorador de um Deus falso. E nós temos que entender o que a Bíblia diz, não é o que eu penso. Porque aquilo que nós pensamos, nós discutimos, mas aquilo que Deus pensa nos é revelado. E a revelação, ela nos transforma, ela nos muda. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que se você tiver um pedaço de ídolo aqui, e ele diz assim, Paulo é muito claro nisso, ele diz assim, olha, eu não quero que vocês venham e se curvem, tragam oferenda a esses ídolos, porque por trás desse ídolo tem um demônio, e eu não quero que vocês sejam associados àquele demônio. Então pode dizerem o que quiserem em qualquer lugar desta terra, qualquer ídolo tem um demônio atrás dele. E todas as vezes que você se curvar aquilo ali, você estará se associando àquela figura e àquela entidade espiritual que está ali. E são tantos os deuses, e são tantas as formas, e são tantos os ídolos ao redor do mundo. Na Índia tem milhares, no Japão são milhares, e cada um deles toma forma num pequeno pedaço de pau, de madeira ou de qualquer outra coisa, e você carrega isso aqui, e você vai carregando um peso, você está conectado com alguma coisa que não é boa para você, igreja. E olha, se você está na internet e você não crê no que eu estou lhe dizendo, e se você porventura não estender a extensão das minhas palavras, eu quero desafiar você, saia disto e veja a glória de Deus para a sua vida. E esta é a verdade, que uma pessoa idólatra adora Satanás, não adora o Senhor. A característica da idolatria, a palavra de Deus é muito simples, ela diz assim, olha a característica da idolatria e veja se não é o que nós vivemos agora por 3 dias nesse país. Veja se não é. Característica da idolatria, sabe o que é? Comer, 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 comer. Beber. Eu não entendo certas pessoas. Eles falam de beber como se estivesse falando uma coisa maravilhosa. São muitas piadas a respeito disto. Algumas engraçadas, muito engraçadas. Talvez por isso que a Bíblia diz, olha, não fique falando chocarrices. Sabe o que é chocarrice? Piadas bestas. Como uma. Se o cara estava 5 horas da manhã, num bar, bebendo uma garrafa inteira de pinga. Chega o amigo dele. Como, rapaz? 5 horas da manhã você já está bebendo isso aí? Isso não é culpa minha. Como não é culpa sua? Você está bebendo. Isso não é culpa do padre. Culpa do padre? Por quê? Porque ele passou aqui antes de você. E por que ele é culpado? Porque passou antes de mim. Porque ele já olhou para mim e disse, rapaz, acaba com isso. E eu estou acabando, não vou sair daqui enquanto não acabar. Não é culpa do padre, não é culpa do pastor, não é culpa do sacerdote, é o pecado que escraviza. E olha o que foi esses 3 dias passados aqui. Orgias, bebidas, danças, sexualidade por todo o país. Para numa quarta-feira de cinza, a pessoa vir ali agora, voltando para Deus e dizendo, Deus agora, ai, me perdoa.
e coloca uma cinza na sua testa, dizendo que você agora está perdoado. Não, senhores, não é perdão de pecado, porque perdão de pecado só é possível para aquele que se arrepende dos seus pecados e vai buscar o quê? A bênção de Deus. E o que caracteriza a idolatria? Então agora eu vou falar a vocês, rapidinho, em 10 minutos. Olha só. Você pode dizer assim, eu não sou um idólatra. Ok, a palavra de Deus diz, afaste da idolatria. Ok, eu não sou idólatra. Mas deixa eu lhe colocar como Deus pensa, e eu vou lhe mostrar o que a idolatria faz na vida. Ok, ele diz assim, a idolatria caracterizada, você se torna um praticante da imoralidade. Preste atenção, se você é um praticante da imoralidade, porque está aqui, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos a imoralidade. Essa palavra imoralidade é a palavra porneo, e essa palavra porneo dá origem a outra palavra que você e eu conhecemos muito bem, e que é talvez a coisa mais forte e acentuada no século em que nós vivemos: pornografia. Sabe o que é a pornografia? É esta maledicência, é este espírito imundo transformados em grafias diante dos seus olhos, onde você começa a prostituir seu corpo, você começa a fazer coisas que você não deveria, e aí você entregar-se o seu corpo à relação sexual ilícita. Pode dizer o que quiser, o mundo pode falar o que eles quiserem, essas ideologias que foram citadas aqui hoje, podem ser ditas em qualquer lugar, mas a palavra do Senhor é a palavra do Senhor e é a palavra final. E todos que estiverem em conformidade com essa palavra subirão com Ele, mas aqueles que não estiverem em conformidade com essa palavra ficarão nesta terra. Cometer fornicação, e de uma forma metafórica essa palavra significa ser dado à idolatria. Então faça agora a junção. Se você está na prática dessas coisas, você é um idólatra, e se você é um idólatra, você é um adorador de Satanás. Pastor, se eu pregar assim, o senhor vai perder a sua igreja. Não vou não. Estou ganhando minha igreja. Não estou perdendo. Eu estou ganhando minha igreja. Eu estou sendo sincero com vocês. Porque você pode dizer o que você quiser, mas aqui, se você não lidar com essa força, se você não lidar com essa conexão aí que está aí com você, se você não tiver lidar com esse espírito que está aí, e você continuar fazendo isso aí, ele vai destruir tudo que você tem. E a primeira coisa que ele destrói, sabe o que é? É sua capacidade de sentir e ver Deus. É por isso que a pessoa fica totalmente insensível a tudo nesse mundo, as coisas de Deus. Não pratique imoralidade. Como alguns deles o fizeram, caíram num só dia 23 mil pessoas se prostraram. Hoje nós vemos uma geração prostrada, uma geração frustrada, uma geração que está doente, uma geração que não sabe A do B, uma geração que está acostumada a fazer o que a inteligência artificial está demandando delas. Eles são inteligentes para ir buscar essas coisas, mas não são inteligentes para desenvolver, criar coisas. E o que dá sentido na tua vida é você criar. Sabe por quê? Porque você é filho do Criador, e se você não estiver criando como Ele cria, você perde o sentido da tua vida. É por isso que nós temos uma geração que está aí. Essa geração precisa ser trazida para a igreja, essa geração precisa ser estimulada, essa geração precisa saber fazer distinção do que é bom e o que é mal, e eles não têm hoje padrões, porque os padrões estão sendo determinados para Ele e não escolhidos por Ele.
E está tão forte isso, que até as crianças não podem mais contar com seus próprios pais, porque seus próprios pais estão se rendendo ao desejo de uma criança. Onde uma filha chega para uma mãe aos 10 anos e diz: mãe, quando eu chegar aos 13 anos, eu vou decidir o que eu vou ser. E ela diz: lindo, maravilhoso. Essa pessoa está tão perdida e vai perder o seu filho. A idolatria tem que ser quebrada. E se essa igreja quiser chegar na estatura de Jesus Cristo, nós precisamos lidar com a idolatria. Ah, mas eu não sou idólatra. Eu não sei se você é. Eu não tenho a capacidade, não tenho um globo que eu pudesse ver você onde você está. Mas você saiba hoje que se você está na prática dessas coisas, sim, você é um idólatra. Você está adorando a Satanás na sua ação. E quando você estiver lá: pastor, não bota coisa na minha cabeça. Eu não quero essa coisa na minha... Eu vou botar. Ai, pastor, mas aí o senhor vai me pensar. Esse é o mal da humanidade. Estão dominando. Eles não sabem olhar. Eles são presos. Não, nós não somos presos. Nós somos livres. Nós somos livres para escolher o que é bom para a nossa vida. Eu não tenho que me curvar às forças do mundo. O mundo se curva à força que eu tenho por eles. Em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos nos curvar. Então, o que caracteriza uma vida de um idólatra é a prática sexual dele, a imoralidade. Veja seu linguajar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, antes de vocês saírem daqui acabados, porque essa palavra não é para acabar você, essa palavra é para transformar você. Porque o Senhor Jesus Cristo tem o sangue dele. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você confessar os seus pecados, mesmo que eles sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Deus está fazendo uma obra poderosa. Ele vai levar essa igreja sem mácula e sem ruga. Outra coisa, não ponhamos o Senhor à prova. Eu acho interessante como eles adestram os cachorros nos Estados Unidos. Eu não sei se aqui tem, nunca vi, mas lá tem. Porque lá eles têm aqueles terrenos grandes, todos sem cerca, sem muro. É que tão bonito. E fica lá aquele negócio bonito. Só que o cachorro vai na grama do vizinho. E você sabe que a grama do outro lado é bem melhor do que a dele para fazer aquilo que não é para fazer. E aí o vizinho vem e entra com ação para ganhar $500, $1.000 em cima do cachorro. E aí então, o que é que eles fazem? Eles vão atrás de ajuda. Aí eles pegam uma coleira, colocam no cachorro, colocam 2 marcos ali, e todas as vezes que o cachorro vai passar aquele lugar, dá um choque nele. Bem forte, o cachorro volta. Depois de um tempo, eles tiram a coleira, tiram tudo aquilo, o cachorro não vai passar dali, porque ele está o quê? Ele está treinado. Muitos de nós estamos assim. Nós já fomos tão marcados pelos sofrimentos do pecado, que nós não conseguimos passar as fronteiras dele por lado que vai ter a doçura de Deus. Nós somos livres. Você pode sair disso, querido. Você pode sair disso. Mas, pastor, eu tenho vivido com isso há meses, há anos. Eu não consigo. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e Ele endireitará as veredas da tua vida. Não ponha o Senhor à prova. Não faça isso.
Uhum. Já fez isso? Já fizeram isso? Eu me lembro do meu filho menor, Philip. Minha esposa disse quando ele era pequeno, eu estava trabalhando, ele tinha 3 aninhos. Ela estava passando roupa e ele querendo botar o dedo na tomada. Ela não pode. Ele olhava para ela. Não pode. Aí ele voltava de novo. Ela veio e deu um tapa na mão dele. E ele não ficou ali chorando um pouquinho. Daqui a pouco ela estava ali, ele... Ah, meu irmão. Depois de um tempinho ele botou o dedinho lá. E foi uma tremedeira assim, e ele saiu rolando. Mas não precisou mais. Você quer ensinado pelo choque da vida? Ou você quer ser ensinado pela mãe do Espírito Santo? Decida. Como decide, pastor? Decida a quem você vai servir. Porque eu tenho uma palavra que eu vou deixar para vocês hoje do próprio Jesus Cristo. Ele disse assim, eu vim. Onde ele está? Igreja, onde ele está? Onde ele está? Eu vim para você. Ele veio? Quem tem Jesus, diga amém. Amém. Então, veja bem. Agora ele vai completar. Eu vim para fazer uma obra. Destruir as obras do diabo em você. Aleluia. E tem mais. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Não ponha o Senhor à prova. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, sabe quando eu ponho o Senhor à prova? Quando a palavra de Deus diz, ame um ao outro. A palavra diz, maridos, amai vossas mulheres. Eu vou lá e dou um tapa na mulher. Eu dou uma palavra dura para a mulher. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos em tudo. E elas vão e vai provando. E Deus disse, não faça isso, não faça aquilo. Orai todos os dias. Orai sem. E eu saio de casa sem. Graças a Deus foi no automático aí, né? Alguns. Está perdoado em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que dê força a vocês para nunca mais repetir isso. Mas vocês têm que entender. Nós saímos às vezes sem orar e nós vamos tentando ao Senhor. Não façam isso. Sabe por quê? Porque vai se apresentar ali alguma coisa que você não vai se agradar. E a palavra mostra aqui que naquelas vezes, porque eles tentaram ao Senhor, apareceram a eles serpentes. E foram mordendo. Eu posso imaginar, eu não estava lá, mas eu posso imaginar uma mãe gritando com um filhinho que agora há pouco brincava com outro coleguinha ali, e de repente ela vem, aquele menino convulsionado, aquele menino que não tinha remédio, não tinha um antídoto, e ela sabia que aquele menino ia morrer, e desesperados, não foi um, não foi dois, foram muitos. E agora Moisés vai à presença de Deus e diz, Senhor, tem misericórdia, olha o que está acontecendo. Deus disse, erga uma serpente de bronze. Aleluia. Erga uma serpente de bronze, põe bem no meio do arraial e diga ao meu povo, e eu estou aqui bem no meio desse arraial hoje dizendo para vocês isso. Ele disse, todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. E muitos anos lá na frente, a palavra de Deus nos revela, e eu digo para vocês hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que olhar para Jesus Cristo na cruz e confessá-lo como Senhor e Salvador, ele vai ser curado de todas as suas coisas. Eu não tenho mais tempo. Eu só quero definir para você o que é resmungo. A palavra no grego é gogusmos, que significa... Olha aqui, Edilene. Você deve fazer isso, tá? Léo vira as costas, Edilene faz. Vocês, eu sei, estou sendo exemplo, porque vocês seriam os últimos a fazer isso. Vocês estão entendendo?
Murmúrio. Remungo. Eu não aguento mais. Resmungo. Escute. Olha outro significado disso. Debates secretos. Uau. O que você debate secretamente sobre a igreja? O que você debate secretamente com os teus amigos sobre outras pessoas? Você sabia que isso aí é murmúrio para Deus? Outra coisa, desprazer secreto. Você apresenta uma coisa para fora, mas lá por dentro você está morrendo. Você entendia isso como murmúrio? E lá dentro de você diz: eu não presto, eu não sei, eu não sirvo, eu sou um zero à esquerda. Deus diz: não, você não é, porque eu não erro. E no dia que eu formei você, eu disse: você é bom. Então o que sai da sua boca, o que vai no teu pensamento fora disto, não vem de mim, vem do maligno. E porque você está fazendo isso, vai ter consequências. Porque a palavra de Deus diz que murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não vamos dar lugar ao diabo, meus irmãos. Não vamos murmurar mais. Não vamos fazer isso. Sabe o que é murmurar? Olha, aquele povo olhou e disse assim: eu estou cansado desse deserto. Eu não aguento mais esse calor. Eu não aguento mais ficar aqui sem comida. O Egito era muito melhor. Lá pelo menos eu tinha cebolas. Lá pelo menos eu tinha uma sopa. Lá pelo menos eu tinha água. Lá pelo menos eu tinha uma casa. E aqui você me trouxe para morrer nesse deserto. Agora eu pergunto para você, igreja, eles estavam dizendo alguma coisa que eles não estavam passando? Alô? Tinha água? Não. Tinha comida? Não. Tinha calor? Tinha. Tinha gente morrendo? Tinha. Eles tinham direito de falar? Tinham. Mas para Deus é murmúrio. Sabe por quê? Porque eles esqueceram de ver a nuvem. Porque eles esqueceram de ver a coluna de fogo à noite. E um detalhe, eles esqueceram de ver que suas roupas, seus sapatos não se envelheceram e nem ficaram pequenos em 40 anos de existência no deserto. Uau! Qual foi a palavra de Deus para vocês hoje? Eu não vos deixarei, eu não vos abandonarei, vocês não estarão órfãos, eu subirei e eu enviarei o meu Espírito Santo, e Ele vos dará tudo o que vocês precisam, e Ele será com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então nós não temos desculpa, nós não temos que parar, nós temos que seguir, porque aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la. Aleluia! E eu não vou deixar que a minha circunstância verbalize o que meus olhos veem, me verbalize aquilo que eu estou sentindo, mas eu verbalizarei aquilo que a palavra de Deus me revela, e até eu vê-la concretizada na minha vida, eu não tenho outra confissão senão a confissão de fé em Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador, seu Salvador, nosso Salvador, aquele que virá para nos levar para si mesmo, porque Ele fez uma promessa e Ele vai cumpri-la. Povo de Deus, olhem para mim. Você quer ficar frustrado no deserto? Ou você quer seguir aquilo que nós estamos levando vocês para ser? Vocês querem ficar na mediocridade do que o mundo está dizendo? Ou vocês vão olhar para cima e clamar por salvação, porque de lá virá a salvação de vocês? Deixa eu falar com você aí. Você não sabe porque você entrou aqui hoje, mas Deus sabia. E parece que foi tirada uma foto da tua vida inteira. Mas eu vou lhes dizer uma coisa: se o pecado foi
tão poderoso para construir tudo isso que você vê hoje. Eu quero lhe dizer que mais poderoso do que o pecado é a graça de Jesus Cristo. E Ele vai desfazer tudo isso num tempo recorde. E eu digo para vocês também, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não murmurem. Confessem a palavra, para que essas coisas não venham acontecer conosco. Porque Ele disse, para vosso exemplo, para que vocês não procedam como Ele, e da mesma maneira fiquem aquém de receber a tua glória. Não tentem ao Senhor, ouçam o Senhor. Aquele que tem ouvidos hoje aqui nessa casa, ouça o que o Espírito Santo está falando, porque o Senhor fará o que Ele diz que vai fazer. Deus os abençoe. Amém.